Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário que estejam me assistindo. Bom, então essa é a nossa última aula antes da prova, tá certo? Nosso último assunto, que é a energia mecânica, ok? Essa aula encerra então a matéria da P1. Bom, senhores, então nosso assunto é energia mecânica. Nós chegamos até aqui falando sobre trabalho, falando sobre a relação entre trabalho e energia, certo? Também falamos sobre alguns tipos de energia, especialmente aqueles tipos identificados como energia mecânica. Quais são eles? A energia cinética, que está relacionada ao movimento, e a energia potencial, que está relacionada à potencialidade, vamos colocar assim, de realizar um movimento ou um trabalho. Ok? E agora nós vamos então juntar essas duas ideias, essas duas grandezas, e vamos colocá-las de uma forma mais sistematizada, uma forma fechada, né? Ou seja, nós vimos essas duas energias como coisas distintas, né? Nós as vimos separadamente. Nós agora então vamos unir essas duas ideias, a energia cinética e a energia potencial, vamos uni-la e chamar essas duas facetas, vamos colocar assim, da energia mecânica em uma só, que é a energia mecânica. Ok, senhores? Bom, aqui eu mostro para vocês basicamente o que acontece, o que costuma acontecer com a energia. Ela é transformada, né? A energia, assim como a matéria, ela não pode ser criada nem destruída. Ela só pode ser transformada. Agora, mais do que isso, claro, eu não vou me alongar nisso porque não temos tempo hábil, mas mais do que isso, mais do que a energia não pode ser destruída nem criada, e a matéria não pode ser construída nem criada, os dois juntos, a soma dos dois, ou seja, a composição dos dois, matéria e energia, não pode ser criado nem destruído. Não entendi, mestre. Por exemplo, você com pura energia, você pode construir matéria. E você com pura matéria, você pode transformar em pura energia. Então existe essa condição na natureza. Quando falam para você, matéria não pode ser criada nem destruída. Ela não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada em energia. Assim como a energia não pode ser nem criada nem destruída, mas pode ser transformada em matéria. Mas também pode ser transformada, que é o caso que vocês já estão bastante familiarizados, pode ser também transformada em outros tipos de energia. Então, é que nós mostramos aqui nessa figura, desde vamos colocar assim, uma termoelétrica ou uma usina do tipo, né? Energia cinética da turbina é transformada por um gerador de energia elétrica e é transformada em energia luminosa pela luz, pela lâmpada. Ok? Bom, eu não quero nem chateá-los, nem preocupá-los.
Então, esse é um slide que eu tinha e que eu resolvi deixar, porque talvez alguns alunos queiram se aprofundar um pouco nessas questões da natureza, né? Então, esse slide ele mostra o seguinte: não precisam se ater a quem não quiser, óbvio, a parte matemática não. Mas a conclusão dessa contarada toda é que se a integral de linha de uma força qualquer for igual a zero, isso significa que essa força é conservativa. Mas como assim integral de linha? Integral de linha ao longo de um caminho fechado. Se essa integral de linha ao longo de um caminho fechado, chamei aqui de C, essa curva aqui fechada, for zero para uma dada força, então podemos dizer que essa força é conservativa. Vocês sabem, né? Integral de linha é a pura definição de trabalho. Mas trabalho não é F vezes D? Sim. Trabalho de uma força variável é F dx em uma dimensão. Se eu tiver várias dimensões, eu mostrei para vocês há 2, 3 aulas atrás que se eu tiver que na natureza, como sempre, né, não necessariamente existe só um caminho reto. Então você tem um caminho genérico. E a força, né, que produz o trabalho, ao longo desse caminho genérico, ela é computada, essa integral, então, ela é chamada integral de linha. Vocês já devem ter visto em cálculo. Então, o que eu estou dizendo aqui é, se essa integral de linha ao longo de um caminho fechado é zero, então, essa força é conservativa. E como consequência, a consequência disso, vocês já estão bastante familiarizados com ela. Então aqui eu estou mostrando só matematicamente o porquê. Qual é a consequência? Vocês viram que o trabalho, que é FDL, da força peso, é igual a mgh, correto? E é igual a mgh independentemente se você esteja descendo num plano inclinado, ou esteja descendo reto, ou se você tenha feito qualquer caminho tortuoso. O trabalho da força-peso, que na verdade é essa integral de linha aqui, desde o ponto 1 até o ponto 2, é simplesmente mg vezes a diferença de altura entre esses dois pontos, independentemente da trajetória. Por esse motivo, então, a força-peso, a força gravitacional, é uma força conservativa. Tá certo? Ou, inversamente, como consequência disso, ela é uma força conservativa. Então, aqui eu mostro que a integral ao longo de uma força conservativa ao longo de um caminho 1 é igual ao longo de um caminho 2, C2. Ou seja, indo de P1 até P2 por aqui é o mesmo de eu ir por aqui, que é o mesmo de eu ir por qualquer outro caminho que eu queira. Não depende do caminho, certo? Só depende dos pontos iniciais e finais. Quando essa propriedade é satisfeita, eu posso atribuir então uma função escalar que depende apenas dos pontos P1 e P2, ou seja, do ponto inicial e do ponto final. Essa função vocês também sabem que é a energia potencial. Então, a energia potencial, matematicamente falando, seria uma função escalar que depende apenas dos pontos inicial e final, certo? Que pode ser atribuída a qualquer força conservativa. Por exemplo, nós vimos que no caso da força mg, da força peso, mg, é mg vezes, vamos colocar, P2 menos P1, né? Ou seja, que a gente chama de H, P2 menos P1, que a gente chama de H.
Caso da força elástica, que é outra força conservativa, meio de kx ao quadrado. Né? Ou meio de kx2 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Então você vê que existe um escalar que ele depende do ponto final e inicial. Esse escalar, que depende dos pontos inicial e final, nós chamamos de energia potencial. Nós identificamos como energia potencial, que está associado ao trabalho de uma força conservativa. Então, como eu falei, os exemplos são esses: força elástica, força gravitacional. Qualquer uma dessas forças que dependa da posição, em geral, elas vão ser forças conservativas, como, por exemplo, a força elétrica e a força gravitacional, que é exatamente igual a essa, só que nesse caso aqui é no caso em que, por exemplo, você está lidando com planetas, né, com órbitas, etc., quando a gravidade não pode ser considerada constante, como é o caso, por exemplo, de objetos próximos à superfície da Terra. Quando a distância é muito grande, então vocês vão ver em gravitação que a força gravitacional, de uma forma mais geral, é dada por essa expressão, bem parecida com a força de Coulomb, né, que vocês devem ter visto por alto aí em Física 2. Não à toa, vocês, por exemplo, devem ter ouvido falar também em potencial elétrico, né? Então, potencial vem por esse motivo. Eu falo da força ser conservativa. Certo? Aqui eu deixo um exemplo que eu vou resolver daqui a uns dias aí. Vou gravar um vídeo para vocês, como eu sempre tenho feito. Vocês podem olhar os meus vídeos em resolução. Em geral, eles estão em material suplementar na plataforma Moodle. Vocês veem lá que eu resolvo e explico o meu raciocínio. Tá certo? Então eu vou resolver esse exemplo lá. Se alguém já quiser ir fazendo, seria de bom grado. Bom, então, o que seria energia mecânica? Como consequência daquilo que nós falamos, né, da integral de FdL independer do caminho, então, por exemplo, ele só depende do ponto inicial e do ponto final, P1 e P2. Voltando aqui, P1 e P2. Certo? Porque também você não vai querer que, por exemplo, independa do ponto. Aí não. Aí não tem como. Mas depende. Mas quando a força é conservativa, o trabalho depende do ponto P1 e do ponto P2. Qualquer caminho que eu faça, que essa força percorra, né? Qualquer caminho entre P1 genérico e P2 genérico, a integral de linha vai ter o mesmo valor. Isso aqui vai ser um valor fixo, que vai me dizer qual é o trabalho realizado. Certo? Então isso aqui é o trabalho realizado de P1 a P2 através de um caminho genérico C. Certo? Então, como eu falei, essa integral, como ela só depende de P2 e P1, quando eu integrar, f escalar dl vai dar um escalar. Né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, menos U de P2 menos U de P1, que é igual a menos ΔU, né? Final menos inicial. Isso aqui, esse menos, se você fizesse só essa integral aqui, você perceberia que daria um valor aqui da integral no ponto P2 menos o valor no ponto P1. Não teria esse menos. Porém, por conveniência, eu defino que esse U aqui, né, é um menos U. Que essa integral aqui no ponto P2 é menos U. Por conveniência, é um sinal arbitrário. Entendeu? Mas, mestre, a integral não é isso. Não, a integral vai dar o valor da integral. Mas quando eu digo que isso é igual a uma função U, aí eu posso definir como eu quiser. Inclusive pode dizer que é menos um U, que U é esse,
U da minha energia potencial. Isso por questões físicas, eu expliquei para vocês que quando eu realizo um trabalho, isso tem um custo, né, da minha energia potencial gravitacional, quando a força-peso realiza um trabalho. É só isso que eu estou dizendo, para deixar isso físico. Certo? Agora, senhores, vem uma parte muito importante do que eu vou explicar. Se você entender isso que eu vou falar agora, você entendeu o que é a energia mecânica, o que ela significa. Notem, isso aqui é o trabalho da força F, né? Que é uma força conservativa. Se a gente viu o teorema trabalho-energia cinética, o que ele diz? Ele diz que o trabalho da força resultante, é igual a variação da energia cinética. E esse aqui de cima é o trabalho da força resultante? Não, é o trabalho da força conservativa, de uma força só, conservativa. Por exemplo, pode ser a força-peso. Mas, por exemplo, um objeto em queda livre. Olha só, vamos pegar o exemplo do objeto em queda livre. Um objeto de queda livre, se a força-peso, se ele estiver no vácuo, a única força que vai atuar sobre ele é a força-peso, certo? Se ele estiver no vácuo, sem ar, força-peso. Então, qual é a força resultante sobre esse objeto? P. Então, o trabalho da força P vai ser menos ΔU. Tá, mestre, entendi. Mas como também essa é a única força que está atuando, então eu posso dizer igualmente que o trabalho da força resultante, pelo teorema trabalho-energia cinética, é igual a ΔK. Concordo? Porque ΔK não vale só para uma força atuando, vale para a força resultante. Então, ΔK. Então beleza. Entendi. Agora, imagina que você esteja na atmosfera. Você sabe que aparece uma força de resistência, né? Do ar. Existe uma força de resistência do ar. Então, se esse objeto cai, não existe somente a força... Desculpa. Não existe somente a força peso. Existe a força peso para cima e uma força para baixo e uma força de resistência para cima. Certo? Aí vem agora a diferenciação. Essa força aqui não é conservativa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas basta você notar que, por enquanto, essa força aqui eu não mostrei como um dos exemplos de forças conservativas. Então ela é outra coisa. Certo? Peso eu mostrei, é um exemplo de força conservativa. Agora, essa equação aqui continua valendo para P. P vai ser igual a menos ΔU. Certo? Mas agora, não é mais verdade que o peso não é a única força atuante, porque eu vou ter essa força e a força de resistência. Agora é importante, mas continua sendo verdade que o trabalho da força resultante é igual à variação de ΔK, variação da energia cinética. Ficou claro isso? Trabalho da força conservativa, força peso, força elástica, força elétrica, é igual a menos ΔU. Certo? Trabalho da força resultante é igual a ΔK. Se a força resultante for a própria força conservativa, como no primeiro exemplo que eu dei, for apenas o peso, tudo bem. Aí o que acontece? Se isso acontecer,
Então, o meu ΔK, que é o trabalho da força, da única força, que é a força-peso, vai ser igual ao menos ΔU, porque é o trabalho também da única força, que é a força-peso. ΔK igual a menos ΔU, vocês podem demonstrar facilmente, tranquilamente, que ΔK igual a menos ΔU implica que delta de K mais U, entre parênteses, é igual a zero. Tá, delta de K mais U é igual a zero. O que isso significa? Isso significa que essa grandeza aqui, K mais U, não varia. K mais U não varia, porque o delta dela é zero. Se o delta é zero, significa que o final é igual ao inicial. Ah, mestre, entendi. Então, K mais U, delta de K mais U é igual a zero. Eu posso identificar então esse K mais U como a energia mecânica. E eu digo então que ela é conservada, porque ela não varia. Ok? Então qual foi a condição para a energia mecânica se conservar, por delta da energia mecânica ser conservada? A condição foi, guardem isso, a única força realizando o trabalho sobre a partícula era uma força conservativa. Quando isso ocorre, a energia mecânica se conserva. Fechado? Ok. Tá, mas se aparecer uma outra força aqui, por exemplo, se só o peso atuar, eu entendi, a energia mecânica desse celular vai se conservar. Ele vai ter mgh, o U dele vai ser mgh e o K vai ser zero. Quando ele cair, o K vai ser um valor diferente de zero, enquanto isso o mgh vai diminuir, mas de tal forma que essa soma K mais U seja constante. É isso que aquela expressão diz. K mais U igual a constante. Mas agora, e se houver uma força externa? Vamos ver um exemplo simples? Imagina o seguinte, esse celular está sobre a mesa. Vou levantar aqui para vocês conseguirem ver, não sei se vocês estão vendo a mesa. Imagina que a minha mão é a mesa, o celular está aqui. Nesse nível aqui, qual é a energia mecânica? Vou dar um exemplo bem simples. Qual é a energia mecânica nesse nível aqui? Bom, mestre, o celular está em repouso, nesse referencial. Então, a energia cinética dele é zero. Fechado. Ele também está no nível zero, né? Imagina que isso aqui é o nível zero, que isso aqui é a mesa, a superfície. Ele está nesse nível zero. Então, a energia potencial também é zero. mgh mais h aqui é zero. Ok. Então, mestre, a energia mecânica, que é igual a K mais U, vai ser K é zero, mais U que é zero, vai ser zero. Fechado. Agora, se eu com a minha mão esquerda pegar esse celular e subir esse celular, certo? O que aconteceu com esse celular? Bom, mestre, o que aconteceu foi o seguinte. K continua zero aqui, nesse momento, mas o mgh cresceu. Cresceu aí uns 20 centímetros. Significa o quê? Que agora a energia mecânica vai ser zero, da energia cinética, mais mg vezes 20 centímetros. Ou 2 vezes 10 a menos 2. Seja lá o que for, não importa. O que importa é, a energia mecânica variou? Variou. Era zero. Ao atuar uma força externa, realizando um trabalho, a energia mecânica aumentou. Foi para um valor maior do que zero. Certo? É isso o que esse slide está mostrando. Mostrei matematicamente aqui exatamente isso.
que o trabalho da força externa vai ser igual à variação da energia mecânica. Se você reparar no slide passado, isso aqui era igual a zero. Por quê? ΔK mais U era igual a zero. Por quê? Esse lado esquerdo aqui era zero, porque não tinha força externa. Você pode pensar assim também. Só tinha força conservativa. Se eu atuar com uma força agora, então esse trabalho vai aumentar a energia mecânica. Então, trabalho externo de uma força externa igual a variação da energia mecânica. Então, quanto é que vale esse trabalho aqui? Simples. Se ele tem massa M, a gravidade é G, ele foi levantado a 20 centímetros, então o trabalho realizado pela força externa vai ser M vezes G vezes 20 centímetros. E aí você pode colocar na unidade do sistema internacional. Mas é isso. Ok? Então, recapitulando. Bom, se só houver forças conservativas, a energia mecânica se conserva. Check. Ok. Se houver uma força externa não conservativa, né, e que não seja uma força gravitacional, alguma pessoa empurrando, ou um sistema de propulsão, por exemplo, do navio, né? O sistema de propulsão do navio é uma força externa. A gente pode chamar ela genericamente de força externa, porque ela não é nem gravitacional, nem nenhuma força conservativa. Então o trabalho dessa força vai variar a energia mecânica da minha embarcação. Como é que você sabe disso? Imagina, você está no nível do mar, então a sua energia potencial não varia. Mas quando você liga o sistema de propulsão, a sua energia cinética, né, ele sai de 0 e vai para 5 nós, 10 nós. Então a energia cinética aumentou. Significa que a energia mecânica aumentou. Por quê? Porque o sistema de propulsão realizou um trabalho sobre o navio. Fechado? Forças dissipativas. Bom, temos algumas forças dissipativas, né? A gente falou sobre forças conservativas, então agora a gente vai falar sobre forças não conservativas ou dissipativas, que são as nossas famosas forças de resistência, por exemplo, do ar ou do vento, ou seja lá o que for, e a força de atrito, certo? Coloquei aqui numa anotação meio complexa, meio esquisita, mas me perdoem, esse slide é do ano passado. Mas espero que vocês entendam. Mi vezes a normal, só isso. Botei esse versor aqui para não colocar, né, a força como um módulo e deixar ela como um vetor mesmo. Só isso que eu fiz. Então, olha o que acontece. Então, se existe resistência, uma força de atrito, como no segundo exemplo que eu dei, né, do celular com a resistência do ar, por exemplo, então a força resultante sobre um corpo, por exemplo, que está sobre uma superfície, né, seria o peso anormal e a FAT, correto? Por exemplo, né, imagina, por exemplo, você pode pensar num objeto assim, né, subindo num plano inclinado. Para quê? Para que o peso realize trabalho. Se o objeto estiver andando aqui na horizontal, o peso não vai realizar trabalho. Mas esse não é o exemplo que eu queria dar. Então aqui são um conjunto genérico de forças. Nota o seguinte. Então a força resultante é essa, sobre um corpo, né, que está sujeito a uma força de atrito ou de resistência do ar. A força normal, eu nem sei porque eu deixei aqui, ela nunca realiza trabalho. Certo? A não ser que
enfim, o objeto se deforme, você considera a deformação da superfície, aí pode ter alguma coisa de trabalho realizado. Tá? Para você considerar uma superfície, digamos assim, idealmente rígida, a força normal não realiza trabalho. Então você tem a FAT, o peso, que são as forças resultantes. Por que isso é igual a ΔK? Por que isso é igual a ΔK? Porque, como nós falamos, o trabalho da força resultante vai ser o trabalho da FAT, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, é igual à variação da energia cinética, pelo teorema trabalho-energia cinética. Então, se eu identificar cada uma dessas integrais aqui como trabalho, então eu vou ter trabalho da FAT mais o trabalho do peso, trabalho da normal a zero, igual a ΔK. Como nós vimos, o trabalho do peso é menos a variação da energia potencial, né? Então, a gente pode escrever trabalho da FAT menos, né? Ou seja, mais o trabalho do peso, que é menos ΔU, é igual a ΔK. Passando isso aqui para lá, né? A gente tem o trabalho da FAT igual a ΔU mais ΔK. Que também, se você lembrar do slide passado, também é como se fosse o trabalho. Eu poderia falar da mesma forma, ou tratar isso da mesma forma que eu tratei a força externa. Ou seja, o trabalho da FAT vai ser igual à variação da energia mecânica. Mas eu queria complicar um pouquinho mais, só um pouquinho, para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla do que representa o trabalho da FAT. Se a gente identificar o trabalho da FAT como menos, por que menos a variação de uma energia, que a gente vai chamar de energia térmica? Por que menos? Porque nota que o trabalho da FAT, imagina um corpo aqui escorregando. Esfrega um corpo aí qualquer no seu braço, você vai perceber que o seu braço vai esquentar, né? Bom, se o seu braço está esquentando, significa que a energia térmica, que o calor está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando, certo? Porém, pela nossa convenção, o trabalho da força de atrito, como a força de atrito ela sempre é resistente, certo? Ou seja, se eu pôr um corpo para lá, a FAT está na direção oposta, mas o deslocamento está indo para a minha direita. Então, força de deslocamento dá um trabalho negativo, certo? Então, dessa forma, se eu definir a FAT como menos energia térmica, então fica legal, ó, porque se eu calcular o trabalho, vamos supor, menos 5 joules, certo? De trabalho. Então, isso vai corresponder a uma variação de energia térmica de 5 joules, que vai ser menos o trabalho da FAT. Ok? Então, colocando essas coisas aqui de uma forma matemática mais compacta, a gente pode, então, considerar a conservação da energia total. A gente pode chegar a essa conclusão. Ou seja, que não mais só o delta da energia mecânica é zero, mas para eu considerar uma conservação, eu tenho que considerar, além da energia mecânica, a energia térmica também, o calor. Por exemplo, essa energia térmica ela é uma forma genérica de eu falar de uma energia dissipada, né? Falar sobre uma energia dissipada. Por exemplo, olha isso aqui. Vocês ouviram esse barulho? De onde saiu esse barulho? Celular caindo na minha mão. Para onde foi esse barulho? Esse barulho ele é chamado de genericamente de energia térmica também. Certo? Então agora tudo fecha. Por que tudo fecha? Energia mecânica. Certo? Ora, se eu tinha uma energia mecânica aqui, imagina que isso aqui é a mesa. Energia mecânica zero, certo?
ele sai daqui com energia mecânica mgh. A energia mecânica variou para 0. Porque depois que ele bate no chão, o celular fica em repouso e com mg 0. Ora, então ΔM não é igual a 0. Não, ΔM variou. Mas ΔM mais... Desculpa, EM mais E térmica, isso se conservou. Certo? Então, por exemplo, isso é interessante porque vocês veem isso o tempo todo. Quando você deixa um copo cair no chão, certo? Você deixa um copo, ele se quebra. Por que ele se quebrou? Porque o copo recebeu energia suficiente, energia mecânica o suficiente para transformar as ligações químicas dele, quebrar essas ligações. Então o copo se despedaça. Parte dessa energia quebra as ligações do copo, parte dessa energia perturba o ar e vira uma onda sonora. Você ouve como o copo se estilhaçando, mas o total disso somado permanece constante. Tá legal? Então essa é a formulação da conservação da energia total. Então aqui eu deixo mais um exemplo para vocês. Tentem resolver esse exemplo. Eu vou gravar um vídeo também resolvendo, mas se vocês quiserem já ganhar um tempo e ir resolvendo para realmente ver se vocês estão com dúvida ou não, seria interessante. Tá legal? Bom, então por hoje é só. Eu vou ainda, para esse vídeo não ficar longo, eu vou fazer um outro vídeo mostrando uma simulação com o meu simulador, tá bom? O simulador que eu uso, o PhET, que discute essas coisas, né, de conservação da energia, etc. Então eu vou gravar ainda esse vídeo para vocês. Mas de qualquer forma, em termos de aula, de conteúdo, essa foi a última. Ok? Então é isso. Até a próxima.